Meu nome é Emily Davis. 3 anos atrás, eu me casei com o amor da minha vida, Jake. Na época eu tinha 28 anos e achava que já tinha tudo resolvido. Tivemos um casamento lindo, compramos uma casa aconchegante e depois de 2 anos tentando, finalmente estávamos esperando nosso primeiro bebê. Mas havia uma pessoa que sempre me fazia sentir como se eu não fizesse parte completa daquele quadro perfeito. Helen, minha sogra. Jake tem 30 anos, trabalha no setor financeiro e, sinceramente, ele é tudo o que eu poderia querer em um marido. Gentil, esforçado, totalmente dedicado à família. Talvez até demais, se eu for honesta. Helen o criou sozinha depois que o pai dele os abandonou quando ele era pequeno, e os dois sempre tiveram um laço muito forte. Às vezes, eu sentia como se estivesse competindo pela atenção dele, mesmo sabendo que isso não era justo da minha parte. Helen tem 55 anos e é uma professora aposentada de inglês. Ela ensinou por 30 anos e é o tipo de mulher que, quando entra em uma sala, impõe respeito automaticamente. Inteligente, sagaz, acostumada a estar no controle. Quando a conheci, ela foi calorosa e receptiva. Fez meus cookies preferidos com gotas de chocolate, perguntou sobre minha carreira como designer gráfica e até elogiou meus brincos. Lembro que pensei, que sorte a minha ter uma sogra tão acolhedora. Enquanto minhas amigas tinham histórias de terror com suas sogras, a minha parecia genuinamente feliz por fazer parte da minha vida. Mas entre o noivado e o casamento, algo mudou. No começo, eram só comentários sutis. Quando vinha jantar em nossa casa, ela dizia coisas como: "Ah, você tempera o frango diferente de como ensinei o Jake", e sorria. Mas aquele sorriso não chegava aos olhos. Outras vezes, enquanto me ajudava na cozinha, mudava os itens de lugar dizendo que só queria ajudar. Durante os preparativos do casamento, os comentários se tornaram mais constantes. Questionava tudo. Das flores ao local, até mesmo a escolha do meu vestido. "Tem certeza dessa paleta de cores, querida? É um pouco ousada, não acha?" Quando escolhi um fotógrafo de quem ela não gostava, ela ligou para outros 3 e pediu orçamentos. Depois entregou ao Jake dizendo que eram opções melhores. E sempre com aquele ar de: "Só estou querendo ajudar." Ela nunca dizia diretamente que eu fazia más escolhas, mas conseguia me fazer duvidar de tudo que eu decidia. Jake a defendia. Dizia que ela só queria que tudo fosse perfeito porque nos amava muito. E assim, comecei a pensar que talvez eu estivesse exagerando. Será que era sensível demais? Será que estava imaginando tudo? Quando descobrimos que eu estava grávida no ano passado, o comportamento de Helen piorou. Ela tinha opinião sobre absolutamente tudo. Das vitaminas que eu tomava ao médico que escolhi, insistiu em me acompanhar em várias consultas, mesmo eu preferindo ir sozinha ou só com Jake. Ela ficava na sala de espera e depois me bombardeava de perguntas como se não confiasse em mim para repassar as informações corretamente. Comprou roupas de bebê sem me consultar, sempre em cores e estilos que refletiam o gosto dela, não o meu. Quando eu disse com jeitinho que Jake e eu queríamos escolher os móveis do quarto do bebê, ela se fez de ofendida. "Só quero ajudar meu primeiro netinho a ter tudo perfeito." Como se discute com uma avó dizendo que só quer o melhor para o neto? A culpa me corroía, mas o ponto de ruptura veio quando ela anunciou, não perguntou, anunciou, que estaria presente no parto. Disse ao Jake que era um momento muito importante para a família, e ele concordou, sem nem conversar comigo antes. Quando tentei expressar minha preocupação, Jake disse que sua mãe sonhava com isso há anos, e que seria muito doloroso excluí-la. Me senti encurralada. Aquele momento deveria ser íntimo, só nosso. Mas mais uma vez, eu me vi tentando administrar as expectativas e emoções da Helen num dos dias mais vulneráveis da minha vida. E antes de saber como essa história vai terminar, aproveita para deixar um like ou um comentário para ajudar a dar engajamento no vídeo. Isso ajuda bastante o canal. Para não causar um escândalo familiar, eu cedi. Na manhã em que entrei em trabalho de parto, Helen já estava no hospital antes de nós. De algum jeito, ela convenceu a equipe a deixá-la entrar na sala. Quando chegamos, ela já estava rearrumando as flores e ajustando as cortinas.
Quero deixar tudo perfeito para a chegada do meu neto, disse ela, beijando o rosto de Jake e me dando um abraço breve. Durante todo o trabalho de parto, Helen fez comentários constantes. Criticava minha respiração, questionava os procedimentos das enfermeiras e sugeria diferentes tipos de analgésicos. Ela andava de um lado para o outro, como se estivesse mais nervosa do que eu, e isso só aumentava a minha ansiedade. Cada contração era acompanhada da voz dela, me dando conselhos não solicitados ou contando histórias do nascimento de Jake que eu realmente não queria ouvir naquele momento. Jake tentava intermediar. Segurava minha mão, mas também tentava acalmar a mãe. Eu via o estresse estampado no rosto dele, dividido entre me apoiar e agradar Helen. As enfermeiras, especialmente Allie, uma jovem por volta dos 25 anos, claramente estavam desconfortáveis com o clima. Aquilo estava longe da experiência calma e íntima que eu imaginava. À medida que o parto avançava, eu só pensava que, quando nossa bebê nascesse, tudo ficaria bem. Imaginei o rosto de Helen se iluminando ao ver a neta, e que esse momento nos uniria de verdade. Eu não fazia ideia de que, ao invés disso, tudo desmoronaria. E o que veio a seguir mudaria nossas vidas para sempre. Depois de 14 horas de trabalho de parto, nossa filha finalmente chegou. O momento em que a doutora Amanda Cole a colocou sobre o meu peito foi como se o mundo parasse. Nada mais existia. Ela era perfeita. 10 dedinhos. 10 dedinhos dos pés. E o rostinho mais lindo que eu já vi. Jake chorava, segurando nós duas. Ele repetia baixinho. Ela está aqui. Ela realmente está aqui. Por alguns segundos éramos só nós três, envoltos numa bolha de amor. Então, Helen se aproximou para ver a neta. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Observei enquanto o rosto de Helen mudava, da emoção para a dúvida, e então para algo que parecia desconfiança. Ela inclinou a cabeça e olhou fixamente para o rosto da bebê com uma intensidade que me fez sentir um arrepio. Nossa filha tinha um tom de pele oliva, um pouco mais escuro que o da minha pele clara e da pele pálida de Jake. O cabelo era escuro e ondulado, diferente de nós dois. Os olhos, ainda azulados como o de todo recém-nascido, tinham um formato puxado, levemente amendoado. Bem, Helen disse devagar, com uma voz que cortou o ar como uma lâmina. Ela certamente não se parece com o que eu esperava. Jake ergueu os olhos, ainda encantado com a filha. O que você quer dizer, mãe? Ela é linda. Helen cruzou os braços, assumindo aquele tom autoritário de professora. Quero dizer que ela não se parece com nenhum de vocês, nem um pouco. Ela se aproximou ainda mais, observando nossa bebê como se estivesse avaliando um trabalho de aluno suspeito de colar. Apontou para a pele, o cabelo, os olhos. Jake, você realmente não está vendo isso? Meu coração disparou. A enfermeira Ellie, que estava limpando a sala, congelou com a toalha no ar. A doutora Amanda Cole parou de escrever e levantou o olhar, claramente percebendo a mudança de clima. Mãe, os bebês nem sempre se parecem com os pais logo de cara. Jake respondeu, mas eu já ouvia a hesitação na voz dele. Você mesma disse que eu não parecia com o papai quando nasci. Isso é completamente diferente e você sabe, ela respondeu, rindo com amargura. Essa criança parece que pertence a outra família completamente. E então ela se virou para mim. Seus olhos me perfuraram. Emily, tem alguma coisa que você gostaria de nos contar? A acusação ficou no ar, densa e venenosa. Apertei minha filha contra o peito, o instinto materno mais forte do que o choque. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Helen estava me acusando de traição. Na sala de parto, diante da equipe médica, diante do meu marido, minutos depois do nascimento da nossa filha. O que você está insinuando? Murmurei, tentando controlar a voz trêmula. Não estou insinuando nada, ela disse, agora com um tom agressivo.
Estou perguntando diretamente. Você foi honesta com o meu filho durante essa gravidez? Porque essa criança não parece ter uma gota do sangue da nossa família. Jake ficou entre nós, o rosto vermelho de vergonha e raiva. Mãe, chega! Isso é completamente inadequado. Mas Helen não parava. 30 anos de ensino deram a ela uma presença difícil de confrontar, e ela usava isso como uma arma. Estou sendo realista, Jake. Estou tentando te proteger de uma situação extremamente difícil. Olhe para ela. Apontou para a bebê, que começou a choramingar por causa da tensão. Olhe para o rosto da sua esposa. Ela nem consegue negar. Eu não preciso negar nada, porque não há nada para negar. Minha voz finalmente saiu forte, impulsionada por uma raiva que só uma mãe acuada sente. Como você tem coragem de fazer uma acusação dessas? Como você transforma o momento mais bonito da minha vida em algo nojento? Outros membros da família começaram a entrar no quarto, atraídos pelas vozes elevadas. O pai de Jake havia acabado de chegar e ouviu a cena. Meus pais também estavam ali, pasmos com o que viam. A doutora Cole se aproximou da cama, tentando manter o controle da situação. Talvez o melhor agora seja dar um pouco de privacidade à nova família. Não há nada para discutir, Helen disparou. A evidência está bem na frente de todos. Emily, eu sei que você viajou muito a trabalho durante a gravidez. Conferências em outras cidades. Sozinha em hotéis. O mínimo que você pode fazer agora é ser honesta com o que fez com a nossa família. O quarto virou um caos. Meu pai se colocou à frente furioso. O pai de Jake parecia não saber onde se esconder. A enfermeira Ellie escapou silenciosamente da sala, claramente desconfortável. E eu apenas segurava minha filha. Não só Helen estava me atacando, mas eu percebi o pior. Havia dúvidas nos rostos ao redor. A semente que ela plantou já começava a germinar. O mundo parecia girar. Mas olhar para minha filha me ancorou. Eu a encarei e senti algo crescer dentro de mim. Proteção, fúria, amor. Escute com atenção, disse, sentando mais ereta na cama, a voz firme apesar da adrenalina. O que você acabou de fazer aqui, na frente de toda essa gente, é imperdoável. Isso é falso, injusto e cruel. Helen ergueu as sobrancelhas. Não estava acostumada a ser confrontada tão diretamente. Emily, eu entendo que você está emocional, mas precisamos encarar a realidade. Essa criança não parece pertencer à nossa família. Eu tenho o direito de fazer perguntas. Não, respondi com firmeza. Você não tem direito nenhum de me acusar de trair seu filho, nem de colocar em dúvida o caráter da mãe da sua neta. E com certeza, não tenho o direito de olhar para essa criança e dizer que ela não pertence à sua família só por causa da aparência dela. Minha mãe se aproximou, o rosto vermelho de raiva. Helen, isso ultrapassou todos os limites, ela disse. Nossa filha sempre foi fiel ao Jake, e o que você está fazendo agora é vergonhoso. Mas Helen não recuava. Pelo contrário, parecia ainda mais determinada. Não estou sendo cruel, só não vou fingir que não estou vendo o óbvio. Emily viajou sozinha diversas vezes. Você vai continuar mentindo? Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Ela estava juntando informações, montando um caso, e aguardando este momento. Você está dizendo que passou meses preparando isso? Que me vigiava? Perguntei, incrédula. Jake, que até então estava olhando de um lado para o outro, finalmente se manifestou. Mãe, o que há de errado com você? Emily é minha esposa, a mãe da minha filha. Como você pode dizer essas coisas? Porque eu te amo, Helen respondeu, e não vou deixar você viver uma mentira. Aquilo foi demais. A ideia de que minha filha, nossa filha, fosse usada como arma para justificar uma mentira. Não dava mais. Saia. Minha voz cortou o ar como uma lâmina. Helen, quero que você saia agora. Ela pareceu surpresa. Como é? Balbuciou. Você ouviu?
Ou você me pede desculpas agora por essas acusações horríveis, ou você sai. São suas únicas opções. Olhei para Jake, esperando que ele me apoiasse. Não vou deixar que os primeiros momentos da minha filha neste mundo sejam contaminados por alguém que despreza a mãe dela. Helen ficou vermelha. Você não pode me expulsar do nascimento da minha própria neta. Jake ficou em silêncio por um momento. A tensão era insuportável. Todos prenderam a respiração. Finalmente, ele se aproximou da cama e colocou a mão no meu ombro. Mãe, a Emily está certa. O que você está dizendo é ofensivo e injusto. Essas acusações não têm fundamento e precisam parar. Helen tentou um último apelo, com um tom desesperado. Jake, olhe para ela. Olhe de verdade. Use a cabeça. Eu estou olhando. Ele respondeu, com a voz mais firme. Estou olhando para a minha filha, que tem o queixo teimoso da mãe e talvez o nariz do meu avô. Estou olhando para a criança que criamos juntos, que sonhamos durante meses. A doutora Cole então interrompeu, educada, mas visivelmente desconfortável com todo o drama. Acho que neste momento o foco deve ser a saúde do bebê. As conversas familiares podem acontecer em particular. Mas Helen ainda não tinha terminado. Tudo bem, ela disse. Se estão tão confiantes, façam um teste de paternidade. Prove que estou errada. O desafio pairou no ar. Todos olharam para mim. Eu sentia o peso dos olhares, da dúvida, do julgamento. Mas antes que eu pudesse responder, a doutora Cole pigarreou. Na verdade, ela começou com a voz cuidadosa. Tem algo que preciso contar à família. Eu ia esperar até estarmos em um ambiente mais privado, mas acho que todos vocês merecem saber agora. Todos na sala se viraram ao mesmo tempo. O rosto de Helen se iluminou com uma expressão de falsa certeza, claramente esperando que a doutora confirmasse suas suspeitas sobre a paternidade da bebê. Jake apertou minha mão com força, como se preparasse para o pior. Durante os exames de sangue de rotina que fazemos com todos os recém-nascidos, disse a doutora Amanda Cole, com calma e profissionalismo, descobrimos algo inesperado. Os resultados nos levaram a realizar testes adicionais, incluindo marcadores genéticos que ajudam a entender o histórico familiar de saúde. Helen, mal escondendo o triunfo, se adiantou. E o que vocês encontraram? A doutora a olhou diretamente nos olhos, seu rosto sério, sem qualquer traço de emoção. Descobrimos que a bebê não compartilha marcadores genéticos com o homem que Jake acredita ser seu pai biológico. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Helen arregalou os olhos, sem entender. E então, a doutora completou. Ou seja, Jake é sim o pai biológico da bebê, mas ele mesmo não é filho biológico do homem que o criou como pai. Agora o choque era geral. Jake empalideceu. A falsa certeza de Helen desapareceu do rosto. O que ela pensou ser a prova da traição de Emily, na verdade, era o reflexo de um segredo que ela mesma escondeu por mais de 30 anos. A doutora Cole manteve a compostura. Os resultados indicam que Jake é filho biológico de um homem com descendência mediterrânea. Isso explica perfeitamente as características físicas da bebê, que herdou traços dessa linhagem genética. Não por traição, mas por algo muito mais profundo. Todos na sala se viraram lentamente para Helen. O rosto dela foi do vermelho furioso para o branco pálido em segundos. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Helen, falei em voz baixa, sem conseguir esconder a dor. Tem alguma coisa que você precisa nos contar? Ela olhou para mim, depois para Jake, e então para o marido, Robert, que estava parado em um canto da sala como uma estátua. Eu nunca quis que vocês descobrissem desse jeito. Ela sussurrou, a voz embargada. Descobrir o quê? Jake perguntou com os olhos arregalados, tremendo. Você está dizendo que minha vida toda foi uma mentira? Helen respirou fundo, trêmula. Há 31 anos, Robert e eu estávamos tentando ter filhos, mas os médicos disseram que ele era infértil. Eu estava arrasada. Me sentia um fracasso como mulher,
como esposa. Helen, não, Robert sussurrou do canto da sala. Mas ela seguiu. Em uma conferência de professores, conheci um homem chamado Marco. Ele era gentil, divertido, me fez sentir bonita de novo. Foi só uma noite. Uma noite em que eu estava desesperada, sem esperança de ter uma família. Quando descobri que estava grávida, eu entrei em pânico. Mas Robert ficou tão feliz. Os médicos disseram que era um milagre. Então, eu me convenci de que talvez fosse. Talvez Jake fosse realmente filho dele. Jake balançava a cabeça, atordoado. Mas você sabia, eu disse. Minha voz um fio. Você sabia que existia uma chance. Helen assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Marco era italiano, e quando você nasceu, Jake, você era a cara dele. Mas, com o tempo, começou a se parecer mais comigo e com minha família. Eu quis acreditar que estava errada. Eu precisava acreditar. Jake ainda segurava nossa filha, olhando para ela como se estivesse tentando entender onde ele mesmo terminava e onde tudo aquilo começava. Então, quando você viu a Luna, ele começou em voz baixa. Foi como ver um fantasma, Helen confessou. Ela é igual ao Marco. Os olhos, a pele, o cabelo, tudo. Eu entrei em pânico. Todos esses sentimentos voltaram. E sim, eu pensei que se eu jogasse a culpa em você, Emily, ninguém descobriria a verdade sobre mim. A sala ficou em silêncio. Ninguém se movia. Só os soluços de Helen preenchiam o espaço. Robert, o homem que acreditou por mais de 3 décadas estar criando seu filho, não disse uma palavra. Depois de um momento que pareceu durar uma eternidade, ele finalmente deu um passo em direção à porta. Robert, espera, Helen chamou. Não, ele respondeu sem se virar. Só, não. E saiu, fechando a porta com um clique suave, que soou mais alto que qualquer grito. Helen afundou na cadeira ao lado da minha cama, o rosto coberto pelas mãos. A mulher que sempre controlou cada reunião de família com autoridade estava agora despedaçada, exposta, frágil. Jake continuava parado, segurando a bebê, olhando para ela como se buscasse um pedaço de si mesmo naquele rostinho inocente. Ela ainda é minha filha, ele murmurou. A biologia não muda isso. Segurei sua mão. É claro que é. Nada muda isso. Nada muda o que a gente construiu. Mas eu via os olhos dele. As perguntas. A dor. O abismo que se abria debaixo dos pés de alguém que acabou de descobrir que tudo o que sabia sobre si mesmo pode ser mentira. A doutora Cole se aproximou com delicadeza. Eu sei que tudo isso é avassalador, mas quero tranquilizá-los de que, geneticamente, não há riscos para a saúde da bebê. Ela está perfeita. E sua herança genética, inclusive, é linda. Marcadores mediterrâneos tendem a gerar crianças com grande resistência e saúde. Obrigado, Jake disse em voz baixa, por lidar com tudo isso com tanto profissionalismo. Sei que não é o tipo de drama que vocês esperam numa sala de parto. Na verdade, a doutora respondeu com um sorriso gentil. Vocês se surpreenderiam. Famílias são complexas. O importante é focar no que realmente importa. Essa bebê linda e o amor que une vocês. Nas horas que se seguiram, a sala foi se esvaziando aos poucos. Alguns familiares saíram oferecendo sorrisos tímidos e cumprimentos sem graça. Outros evitaram o olhar, claramente desconfortáveis com tudo que testemunharam. Meus pais permaneceram o tempo todo. Eles haviam acabado de ver a filha deles ser acusada injustamente. E depois completamente inocentada diante de todos. Helen ficou em silêncio por um longo tempo, sentada na poltrona ao lado da minha cama. Eventualmente, ela levantou os olhos marejados, virou-se para Jake e tentou se aproximar. Filho, eu sei que te machuquei profundamente, mas, por favor, não me afaste. Você ainda é meu menino. Eu te criei, te amei todos os dias da sua vida. Jake a encarou por alguns segundos. A dor estava estampada no rosto dele. Seu silêncio era carregado de emoção. Eu preciso de tempo, mãe, ele disse,
firme. Preciso de tempo para entender quem eu sou agora. E também para perdoar o que você fez com a Emily. O que você fez com todos nós. Helen tentou justificar. Eu estava apavorada. Carreguei esse segredo por mais de 30 anos. Quando vi a Luna, entrei em pânico. Achei que se jogasse a culpa para Emily, ninguém jamais saberia. Eu respirei fundo, controlando a raiva. Minha voz saiu firme, mas sem hostilidade. Você estava disposta a destruir minha reputação, meu casamento, só para esconder o seu erro. Ela assentiu, as lágrimas escorrendo novamente. Eu sei o quão horrível foi isso. Me arrependo tanto, Emily. Você não merecia nada disso. Não, eu não merecia mesmo, respondi com firmeza. Mas talvez a Luna merecesse saber de onde veio. Talvez o Jake merecesse saber quem é seu verdadeiro pai. E o Robert. Ele certamente merecia a verdade depois de 3 décadas de casamento. Helen baixou os olhos, totalmente desarmada. O que eu faço agora? Ela perguntou, num tom tão perdido e pequeno que eu mal reconheci aquela mulher. Jake a encarou com seriedade. Você começa sendo honesta, com meu pai, com você mesma, com todo mundo. Depois, se quiser fazer parte da nossa vida, vai precisar reconstruir a confiança. E, acima de tudo, respeitar nossos limites enquanto a gente entende como vai ser nossa família daqui pra frente. 3 meses se passaram. Jake e eu estamos mais fortes do que nunca. Demos à nossa filha o nome de Luna Hope. Hope, de esperança, porque mesmo em meio ao caos, ela nos deu um novo sentido, uma nova força. Luna trouxe mais alegria do que eu poderia imaginar. E tem mais. Jake procurou o pai biológico. O nome dele é Marco, tem 67 anos e mora na Califórnia. Eles começaram a se falar aos poucos, por telefone. Depois de algumas conversas longas e sinceras, Jake decidiu conhecê-lo pessoalmente. Foi um encontro carregado de emoção e um recomeço. Marco ficou radiante ao saber que tem uma neta. Agora, ele manda presentes, faz chamadas de vídeo e já tem uma viagem marcada para nos visitar. Luna ganhou um avô que a ama com todo o coração. Helen e Robert estão fazendo terapia de casal. Estão tentando descobrir se o casamento deles pode sobreviver depois de uma traição tão antiga e profunda. Robert ainda está muito magoado. E, sinceramente, eu entendo. Às vezes sinto pena de Helen. Foram mais de 30 anos carregando aquele segredo. Deve ter sido um fardo imenso. Mas aí lembro que, em vez de encarar a verdade, ela tentou me destruir. E nessas horas, a compaixão desaparece. O que aprendi com tudo isso é que, muitas vezes, as pessoas que mais nos acusam são aquelas que têm mais a esconder. É mais fácil apontar o dedo para alguém do que olhar para o próprio reflexo. Projeção é um mecanismo poderoso, e Helen projetou a culpa dela em mim porque não conseguia lidar com o peso da verdade. Hoje, Jake e eu construímos nossa própria família com base na honestidade, no amor e no respeito mútuo. Luna não sabe nada sobre genética, traição ou drama familiar. Ela só sabe que é amada, intensamente, pelos pais que ela reconhece pelo toque, pelo cheiro, pela voz. E isso é tudo que importa.